Olá! Hoje eu vou falar sobre mínimo impacto. Bom, aqui no 365 Tips eu já falei um pouco sobre isso e mostrei dois tipos de equipamento ou produtos em que a gente utiliza para trazer as fezes de volta. O primeiro é o Trash Dry Sack da Sea2 Summit, ou seja, aquele saco estanque para lixo, mas que a gente consegue também colocar lá dentro todos os dejetos, ou seja, se for ao banheiro, coloca ali dentro e traz de volta. Um outro foi um produto que não está presente no Brasil ainda, mas que ele é super interessante porque vem com um pozinho que vai fazer com que toda a parte líquida, inclusive você pode fazer xixi lá dentro, ele vira um gel, ele também vai inertizar as fezes, fazer com que o cheiro, todo aquele odor não apareça mais, ou seja, aquilo ali acaba sumindo e você vai trazer de volta. Bom, o que faltou falar nessa linha de mínimo impacto foi do item que é o mais utilizado aqui no Brasil e mais conhecido pelo pessoal que está pensando realmente em causar o menor impacto possível na natureza. E esse item é o Shit Tube. Bom, esse aqui é um que o Carlos Moura, da Mantiqueira Expedições, a Mantiex, mandou pra gente de presente e é o que eu vou utilizar para mostrar e é o que eu já utilizei algumas vezes. Bom, esse aqui ele tem um tamanho que é ideal para uma pessoa durante 4, 5 dias, tem um tamanho bom e a gente vê por aí pessoas com tubos maiores. Claro que se você vai com um grupo maior, quer utilizar só um, isso vai depender muito do uso pessoal, do gosto pessoal ou se é uso em grupo. Mas a ideia do Shit Tube é de fato que você consiga trazer todos os dejetos de volta. Não estou falando do lixo, estou falando basicamente do cocô. Bom, nos outros vídeos que a gente fez sobre isso, a gente teve pessoas perguntando e não entendendo por que a gente precisa trazer. Não é mais fácil a gente enterrar? Bom, na prática, se a gente for seguir os princípios do mínimo impacto, de fato isso pode ser possível. Só que em ambientes como a Serra da Mantiqueira, por exemplo, que tem um número muito grande de pessoas utilizando, principalmente travessia da Serra Fina, por exemplo, e que as condições do solo, as condições geológicas realmente não favorecem isso, de você deixar lá o cocô, a gente precisa trazer de volta. E por que não favorecem? Porque é um solo muito mais pedregoso, tem muita pedra, então é difícil de você cavar, a gente precisa cavar uma determinada profundidade se a gente for enterrar, e não só isso, a quantidade de pessoas utilizando, indo e deixando as fezes lá é muito grande. Então a natureza não dá conta do recado, não dá conta dessa manutenção, dessa degradação ou digestão dessa parte toda que é deixada. Então a gente precisa trazer tudo de volta para a civilização e aqui descartar da melhor maneira possível. Bom, esse tubo, a gente tem aqui a base que é colada e aqui a parte de cima ela é solta. Para quê? Para que a gente consiga, de fato, colocar aqui dentro os saquinhos em que a gente vai guardar as fezes para levar de volta. Inclusive, o Carlos Moura fez uma palestra sobre isso, explicando não só o Shit Tube, mas também como fazer um Shit Tube no primeiro congresso online de trekking do Gear Tips, que, inclusive, está aberto para que todos possam ver no momento. Bom, voltando aqui. A ideia é que você leve sacos plásticos também, alguns sacos plásticos, e você vai usar o saco plástico como banheiro. Basicamente você vai abrir bem o saco, mirar e fazer o seu trabalho ali dentro. E também a gente precisa levar um pouquinho de cal virgem. Para quê? Para jogar por cima ali do cocô, fazer com que ele seque e que tenha menos cheiro, menos odor. E aí você vai fechar bem o saco e colocar aqui dentro. Então esse tamanho, como eu falei, ele vai ser bom para utilizar para, sei lá, uma pessoa, 4, 5 dias, vai caber aqui dentro. Eu não vou entrar em tantos detalhes do uso e da confecção do Shit Tube, justamente porque já existe esse vídeo lá do congresso de trekking do Gear Tips. Mas, se ficar alguma dúvida ou se vocês quiserem um vídeo um pouco mais detalhado ou diferente, é só deixar aqui nos comentários que a gente faz. Um abraço e até amanhã!